Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Instituto de Educação e Saúde, e é sempre em frente. E nós vamos para a nossa série de indicadores assistenciais de enfermagem, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o indicador assistencial de risco de queda. Um dos indicadores que nós utilizamos na área hospitalar, é muito bem utilizado, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade quando realizar o preenchimento do indicador de queda. Prazer, eu sou o professor Genilson Geraldo e eu vou explicar para vocês alguns pontos importantes sobre o indicador de risco de queda, quando que o paciente ele tem risco de queda ou não, de acordo com a CQH. Quais são? Nós temos aqui uma fórmula do indicador de risco de queda. Pode ser que posteriormente, se vocês me pedirem, é lógico, eu explique para vocês como que faz a fórmula do indicador de risco de queda. E aí nós vamos classificar esses pacientes. Quem são os pacientes que eu vou colocar no meu indicador que são risco de queda? Pacientes com menores de 5 anos. Então, eu vou identificar quais são as crianças menores de 5 anos. Então, se eu estiver trabalhando na pediatria, logo, todos os menores de 5 anos vão ser classificados como risco de queda. Pacientes com mais de 65 anos são classificados como risco de queda. Pacientes com confusão, déficit sensitivo, distúrbios neurológicos, uso de sedação, pós-operatório, pós-sedação e dificuldade de marcha. Logo, fica assim entendido que não são todos os pacientes que têm risco para queda. Então, antes eu tenho que fazer uma análise no paciente, tenho que examinar meu paciente, ver qual é o histórico do meu paciente, antes de classificá-lo como risco de queda. Então, não são todos os pacientes que têm risco de queda. Se você estiver trabalhando numa clínica, estiver trabalhando em uma unidade com 40 pacientes, 50 pacientes, não sei, não são todos os pacientes que têm risco de queda. Nós temos também, para facilitar a nossa classificação, muitas pessoas já conhecem, que é a escala de Morse. A escala de Morse é uma escala já utilizada para classificar esse paciente com risco de queda, que é muito fácil, muito simples de utilização. Quanto maior o score, maior os pontos, maior o risco do paciente cair. E a escala de Morse ela é classificada em 6 etapas. Uma das etapas, a primeira etapa, é o histórico de queda. Eu vou falar bem sucintamente da escala de Morse. O histórico de queda se o paciente teve histórico de queda anterior, um ano atrás ou não. E por que ele caiu? Foi uma queda que alguém empurrou, foi uma queda, teve uma lipotimia e o paciente veio a cair. Então tem que fazer um histórico com o familiar ou até mesmo com o paciente e classificá-lo. Se ele não teve histórico de queda nesse último ano, eu classifico ele como 0. Se ele teve histórico de queda, eu classifico ele como 1. Diagnóstico secundário também é uma das avaliações. Se o paciente ele não tem diagnóstico secundário, ele entra 0. Se ele tem diagnóstico secundário, eu vou classificar ele como 15. O diagnóstico secundário, se não existir um diagnóstico secundário que possa contribuir, não. Se existir um diagnóstico secundário, um diagnóstico médico, um diagnóstico de enfermagem, eu vou identificar esse paciente como 1. Quais são esses diagnósticos como diagnóstico secundário, Genilson? Eu posso classificá-lo como hipotensão, dificuldade, déficit nutricional desse paciente, aquele paciente bem caquético, ou paciente obeso, que aumenta o risco de queda. Se o paciente ele tem insônia, provavelmente ele vai ficar deambulando à noite, ou ele vai ficar se revirando na cama e aumenta o risco desse paciente cair. Incontinência urinária, por exemplo, ou intestinal. Urgência de micção, como eu já falei para vocês. Deixa eu ver se eu lembro mais. Paciente com tontura, vertigem, alterações neurológicas, alteração de desequilíbrio, desequilíbrio postural ou doenças crônicas como diabetes. Por que diabetes, Genilson? Ele pode ter uma diminuição das taxas glicêmicas, né?
e ele pode ter vertigem, confusão e ter risco de queda também. O outro ponto é auxílio na deambulação. Como assim auxílio na deambulação? Esse paciente, ele tem algum tipo de auxílio na deambulação? Nenhum. Ó, a gente classifica aqui, ó. Nenhum. Acamado. Ou ele não tem nenhum auxílio na deambulação, ele deambula sozinho sem nenhum dispositivo. Ou ele é acamado, déficit motor reduzido, ele não se movimenta, não tem risco de cair sozinho da cama. Auxiliado por algum profissional de saúde, então vou classificar ele como 0. Paciente, ele usa moletas, bengala, andador, eu vou classificar ele como 15. Ou mobiliários e paredes, o que é isso? Ele anda sozinho, apoiando em mobiliários e paredes, então ele aumenta o risco de queda, então tem que classificar ele como 30. O quarto passo são terapias endovenosas, dispositivos endovenosos, salinizados e parinizados. Sim ou não? Vamos lá, o não. Quando é que eu vou colocar o não, Genilson? O não, vamos supor que o paciente, nós estamos fazendo medicação em bolos no paciente. O paciente ele não está em uso de soroterapia intermitente. Eu vou fazer medicação em bolos, então eu vou classificar ele como não. Quando é que eu vou classificar o paciente como sim? Vamos supor que o paciente está com um dispositivo de soroterapia, mesmo que seja intermitente, eu vou fazer a soroterapia nesse paciente a cada 1 hora ou a cada 4 horas, então ele está fazendo uso de soroterapia. Logo, eu classifico ele como sim. A marcha desse paciente, como que é a marcha desse paciente? Como é o tipo de marcha desse paciente? É uma marcha normal, sem claudicação, deambula normal, o paciente é acamado, uso de cadeira de roda, então provavelmente o paciente ele não tem risco de cair, então coloca ele como 0. É uma marcha fraca? O que seria uma marcha fraca, Genilson? Ele tem algum desequilíbrio de marcha, então eu vou classificar ele como 10. Comprometida, cambaleante, esse paciente ele claudica, ele manca, né? Então ele tem um risco maior de cair, eu vou classificá-lo como 20. E o estado mental do paciente? Como que é o estado mental do paciente? É um paciente orientado? Capaz de chamar? É um paciente com poucas limitações ou nenhuma limitações? O paciente, ele tem, ou eu vou classificar ele como 0, superestima, capacidade, esquece limitações, aquele paciente que ele esquece que ele tem limitações e ele quer levantar sozinho, eu vou classificá-lo como 15. Então, tá aí um pouco da escala de Morse para vocês. E aí tem um score aqui, mas eu posso falar um pouco mais sobre a escala de Morse. Pode ser que vocês tenham alguma dificuldade, pode me perguntar que eu respondo. Tá aqui alguns canais do IES, que é a página do IES Sempre em Frente. A minha página do professor Genilson Geraldo. Nós temos o canal do YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook ou de outra rede. Eu convido você a entrar no canal e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E nós temos também o Instituto de Educação em Saúde, Sempre em Frente, que é o www.institutosempreenfrente.com, que tem um blog com algumas informações pertinentes, informações úteis e atualizadas, e uma biblioteca com conteúdo para vocês. Genilson Geraldo, enfermeiro, forte abraço, Yes, sempre em frente.